Fala, segundo ano, tudo bem com vocês? A aula de hoje é um pouquinho diferente. É revisão. Vamos relembrar o assunto que a gente tratou esse bimestre. Então, faz o seguinte, se inscreve lá no canal e bora acompanhar nossos vídeos. E roda a vinheta. Variação de temperatura. Variação de temperatura compreende na diferença das temperaturas registradas num dia, por exemplo. A gente tem uma máxima e uma mínima. Vamos fazer a variação de temperatura desse dia entre essa máxima e essa mínima. Então, variação de temperatura é esse delta T aqui, ou delta teta. Então, o delta T é temperatura final menos a inicial. Aqui, as escalas termométricas. Eu trago de novo para vocês, para relembrar, porque é muito importante. Um termômetro aqui em graus Celsius, grau Fahrenheit, em Kelvin. Por que o Kelvin não leva grau? Porque ela é uma escala absoluta. Os pontos de fusão e ebulição da água. O ponto de fusão na água, na escala Celsius, 0. De fusão em Fahrenheit, 32 e 273. E o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit e 373. Bom, aqui eu já calculei a variação de temperatura em cada escala. A variação de temperatura em Celsius é 100 menos 0, final menos inicial, 100, 212 menos 32, 180. E 373 menos 273 dá 100 também. Bom, pessoal, uma coisa que muita gente confunde é a diferença entre temperatura e calor. Como a gente está falando sobre variação de temperatura, vale citar aí. Essa gente inventa cada coisa. A temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Isso eu venho frisando para vocês. É o grau de agitação das moléculas que constitui um corpo. A temperatura, então, ela serve para dizer se um corpo está quente ou ele está frio. E as escalas, como a gente já viu, elas são graus Celsius, Fahrenheit em Kelvin. E o calor é uma energia em trânsito, motivada pela diferença de temperatura entre dois corpos. Então, só existe transferência de calor se existe diferença de temperatura. Então, eu estou numa certa temperatura, minha garrafinha está em outra, estou transferindo calor. Estamos em duas temperaturas diferentes. Então, essa é a diferença entre temperatura e calor. Fazendo aí nosso cálculo aí das escalas termométricas, a variação de temperatura em Celsius dividido por 100. Por que 100, professora Laís? 100 menos 0, 100. Em Fahrenheit, que é, volta lá, 212 menos 32, 180. Coloca aí na formulinha, 180. E na variação de temperatura em Kelvin, 100. Por que 373 menos 273? Dá para simplificar, professora? Dá. Essa equação determina a variação de temperatura sofrida em cada escala termométrica. Número 1, UNIRJ do Tocantins. O Brasil é reconhecidamente um país de contraste. Entre eles, podemos apontar a variação de temperatura das capitais brasileiras. Palmas atingiu, em 1º de julho de 2013, a temperatura de 13 graus. E em 19 de setembro de 2020, a temperatura de 42 graus Celsius, com a sensação térmica de 50 graus Celsius. Muito quente, né? Na escala Kelvin, a variação de temperatura na capital do Tocantins, entre os dois registros realizados, corresponde a alternativa A, 13 kelvins, alternativa B, 29 kelvin, alternativa C, 42 kelvin, ou alternativa D, 50 kelvin. Lembrando, o Kelvin não leva grau, diferente da escala Celsius e Fahrenheit. Primeiramente, a gente vai fazer o cálculo da variação de temperatura em graus Celsius. Então, vamos fazer a final menos a inicial. A final aqui está marcando 42 graus Celsius. Espera aí, professora, mas aqui está falando com a sensação térmica. A sensação térmica pode ser de 50 graus,
mas está marcando no termômetro 42. Então, utilizaremos 42 graus Celsius. 42 menos 13 dá 29. Lembrando que a variação de temperatura em graus Celsius é a mesma que a variação de temperatura em grau Fahrenheit, porque lá na formulinha os dois são divididos por 5. Então, cancela aquele 5, fica delta TC é igual a delta TK. 42 menos 13 é igual a delta TK. Delta TK é igual a 29 Kelvin. A alternativa correta é a alternativa B de bola. Próxima questão. Em 2019, os termômetros da cidade de Goiânia indicaram 34,7 graus Celsius, maior temperatura registrada em 1961. No ano de 1938, a cidade registrou 1,2 graus Celsius, uma temperatura muito baixa, a menor registrada da história da cidade. Determine a variação entre as temperaturas máxima e mínima em graus Fahrenheit registrada em Goiânia. Alternativa A, 55,8 graus Fahrenheit. Alternativa B, 60,3. Alternativa C, 75. D, 30,5. E E, 33,5. Lembrando aí da formulinha, delta TC dividido por 5 é delta TF por 9. Então, a gente pega aí 34,7 menos a menor temperatura registrada no dia, ou aqui no exercício fala que é na história, né? Então, a gente coloca 34,7 menos 1,2 dividido por 5. Então, é a maior temperatura registrada menos a menor registrada. Então, 34,7 menos 1,2 dividido por 5 é igual a delta TF por 9. 34,7 menos 1,2 dá aqui 33,5. Dividido por 5 é igual a TF por 9, que é igual a 6,7 TF por 9, delta TF por 9. Aí a gente faz uma multiplicação aqui em cruz, né? Então, aqui é 6,7 vezes 9 é igual a delta TF, e é igual a 60,3 graus Fahrenheit. Então, na chupeta, facinho a questão, alternativa correta, alternativa B, novamente. Minha nossa, nossa! Dando continuidade aí à nossa revisão, vamos falar de, então, calor sensível e calor latente. Calor sensível. Calor sensível, então, ou calor específico sensível, ele é uma grandeza que está relacionada com a variação de temperatura do corpo, né? É o tipo de calor que, quando fornecido, retirado de um corpo, ele é capaz de gerar variação de temperatura. Ele não gera, então, mudança de estado. Então, por exemplo, eu vou aquecer uma barra. O calor fornecido para essa barra vai ser o calor sensível. A fórmula aí do calor sensível é mT delta θ, ou delta T aqui, onde o QS aqui é a quantidade de calor sensível, que ele é medido em calorias, no sistema de unidade. O M vai ser a massa da substância aquecida ou resfriada, em quilo. O C vai ser o calor específico da substância, que é caloria grama por grau Celsius. E delta θ ou delta T, a variação de temperatura. Essa formulinha é muito conhecida pelo quimacete, tá? Agora, o calor latente. Durante aí o aquecimento do corpo, existem momentos que a energia recebida ou a energia perdida por ele, que é em forma de calor, né? Ela deixa de gerar variação de temperatura, mas aí ela começa a causar mudança no estado de agitação das moléculas. Esse calor aí responsável pela mudança de fase é denominado aí o nosso calor latente. Aí, diferente do calor sensível, quando a gente fornece uma energia térmica a uma substância, que é o calor, a sua temperatura aí não vai variar, mas o estado aí de agitação modifica. Então, o calor latente, ele muda de estado físico. Agora, o calor sensível, não. Essa é uma das diferenças dele. Um exemplo aí do calor latente é o derretimento aí de um cubo de gelo, ou quando a gente aquece aí a água e ela evapora, tá? A gente tem mudança de estado físico, né? A formulinha aí, é o QMOL, QL, quantidade de calor latente, M, massa da substância em quilo, e o L aí é o calor latente de fusão ou ebulição de uma determinada substância.
Bom, turma, agora a professora Marcela vai dar continuação aos exercícios para você de calor sensível e calor latente. E eu fico por aqui. Até a próxima. Bora lá, pessoal. Continuando, vamos para os exercícios. A temperatura de um corpo de 500 gramas varia conforme o lustro gráfico. Sabendo-se que o corpo absorve calor a uma potência constante de 10 calorias por segundo, conclui-se que o calor específico do material que constitui o corpo é. A gente sabe que aqui, como ele está falando sobre calor específico e tudo mais, a nossa fórmula então vai ser o que macete. Q igual a M vezes calor sensível vezes ΔT. Então, o nosso Q, quantidade de temperatura, é 6.000 calorias por segundo. Mas vocês vão perguntar, por que 6.000, sendo que o exercício me dá 10 calorias por segundo? Bom, aqui existe uma diferença de temperatura conforme o tempo. Então, a gente precisa colocar isso no nosso Q. Então, a gente vai ter que 10 vezes 600, que é o nosso tempo final, vai dar os nossos 6.000 calorias por segundo. M igual a 500 gramas, que é o que o enunciado já dá. C é o que a gente quer descobrir. ΔT é a nossa diferença de temperatura. Lembra? Final menos inicial. Então, os nossos dados aí, nossa formulazinha. 6.000, substituindo na fórmula, 6.000 igual a 500 vezes C vezes 20. 500 vezes 20 vai dar igual a 10.000 vezes C. Isso vai estar igualado com 6.000. Passa o 10.000 dividindo 6.000, eu vou ter que C igual a 0,6. Portanto, o nosso gabarito é C, 0,60 calorias por grama vezes graus Celsius, ok? Bom, o gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância que, ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. O calor latente de fusão dessa substância em caloriagramas é igual a. Então, nós temos aí um gráficozinho de temperatura por calor e vamos deduzir o que o enunciado nos dá. A nossa formulazinha vai ser de calor latente, então quimela, calor latente, Q igual a 1.000, que é o que está no nosso gráfico, menos 300. Mas por que? Vocês vão me perguntar. Bom, aqui a gente está falando da fusão. A gente não vai tratar nessa parte do nosso gráfico, do 0 ao 300. Então, a gente tem que tirar 300 de 1.000 para chegar aos nossos 700, que é o que a gente precisa. M vai ser igual a 10 gramas e L, que é o que a gente quer descobrir. Bom, então, 1.000 menos 300 igual a 700 calorias, M igual a 10 e L é o que a gente quer saber. Substituindo na nossa formulazinha, 700 igual a 10 litros, L igual a 70. Gabarito a 70 calorias grama, certo? Bom, agora a gente vai falar de capacidade térmica. A questão aqui é: a capacidade térmica é uma propriedade de um corpo que mede a quantidade de calor necessário para variar sua temperatura em 1 grau Celsius. Sua unidade no sistema é o joules por Kelvin, mas a gente pode usar caloria por grau Celsius. A capacidade térmica de um corpo depende de sua massa e calor específico. A capacidade térmica é composta por duas formulazinhas que sempre nos ajudam na hora de fazer os exercícios. Quando envolve a temperatura e quando envolve calor específico. Então, a nossa capacidade térmica, que é o Czão, não vai confundir com o calor específico, que é o nosso Czinho, hein? Czão igual a Q, que é o nosso calor, sobre ΔT, que é a nossa variação de temperatura. E o Czão, que é igual a M vezes C, massa do corpo vezes o calor específico. É importante ressaltar que nos corpos com grande capacidade térmica são chamados de reservatórios térmicos.
e que um iceberg ele precisa de muita troca de energia para poder variar a temperatura em 1 grau Celsius, por conta do tamanho e tudo mais, certo? Então vamos lá. Aqui, ó, eu coloquei, tá meio borradinho o mouse aí, para vocês conseguirem visualizar a diferença das fórmulas que a gente está trabalhando. Do calor específico, a gente tem que Q igual a M vezes C vezes ΔT, o que macete, certo? E no calor latente, a gente tem que Q igual a M vezes L. Mas a capacidade térmica tá aí nesse meio, porque a gente vai deduzir aqui, ó, que o nosso Czão, a nossa capacidade térmica, é massa vezes o calor específico, que a gente viu lá no calor sensível. E, portanto, se a gente colocar aqui, ó, que C igual a MC, eu vou ter um Czão aqui, e aí, colocando ele em evidência, a gente tem essa parte da nossa capacidade térmica, certo? E o calor latente, como a gente está trabalhando com outra parte, a gente não envolve a nossa temperatura, certo? Então, bora lá para mais uns exercícios. Define-se a capacidade térmica de um corpo C como a razão entre a quantidade de calor que ele recebe e a correspondente variação de temperatura ocorrida. Se um corpo de capacidade térmica igual a 25 calorias graus Celsius recebe calor de uma fonte durante 20 minutos, com taxa constante de 50 calorias por minuto, ele sofre uma variação de temperatura em graus Celsius igual a... Bom, aqui, como a gente está falando da capacidade térmica, o exercício já deu a formulazinha pra gente. Então, C igual a Q sobre ΔT. Mas, o que mais que o exercício deu? Então, ele fala que o nosso Czão igual a 25 calorias por grau Celsius. E o nosso Q? 50 calorias por minuto, mas, ó, presta atenção, vezes 20, porque é por 20 minutos que a gente está calculando. Então, vai ser igual a 1.000. E o ΔT a gente quer descobrir. Bom, aí nossos dados, a nossa formulazinha, como é que a gente resolve? 25 igual a 1.000 sobre ΔT. Agora a gente vai isolar o ΔT. Aqui, para a gente isolar o ΔT, eu faço uma troca. Ó. ΔT sobe, o 25 desce. Então, ΔT igual a 1.000 sobre 25. ΔT vai dar 40. Então, B igual a 40 graus Celsius. Mais um exercíciozinho, vamos lá. Determine a capacidade térmica em caloria por grau Celsius para 300 gramas de uma substância que possui calor específico igual a 0,09 caloria por grama grau Celsius. Então, aqui a gente vai usar o Czão igual a M vezes C. Então, o C é o que a gente quer descobrir. M, o exercício já dá 300 gramas. No nosso calor específico, 0,09 caloria por grama grau Celsius. Então, resolvendo, a gente tem aqui o que o enunciado nos deu, a nossa formulazinha, C igual a 300 vezes 0,9. Então, 300 vezes 0,9 igual a 27. Nossa questão final, o gabarito é de 27 calorias por grau Celsius. É isso, pessoal. Até a próxima!